Pronto, voltamos aqui. Deixa aí essa voltar. Eu não sei o que que é que acontece com esse meu telefone, porque se dá uma pequena travadinha, simplesmente corta o áudio do meu convidado e eu não ouço mais. Não sei, infelizmente isso acontece. Mas eu deixei salva a primeira parte da live. E essa segunda também vou deixar salva, tá? E depois vocês, inclusive eu tô subindo todas essas lives pro YouTube para depois a pessoa que não tiver tempo de assistir na hora, pronto, aí esse entrou. A gente pode assistir depois. Tempo de entrar aqui, né, no ao vivo. Pronto, voltou. Fale aí. Oi, Oi, gente, é uma agora coisa sim. muito louca, mas enfim, a gente segue, eu não desisto, não. Mas vamos lá, volta aí. Você estava falando justamente que eles entraram em confinamento lá na China nesse vírus, né? Na época em 2002 que teve. Pode continuar aí pra Isso gente. é um artigo recente que foi publicado no The Lancet, que falou exatamente do como as pessoas ficaram depois do isolamento. Então, depois de 2002, que teve essa SARS lá na China, 800 pessoas morreram, mais, milhares de pessoas foram contaminadas, mas morreram 800 pessoas. Eles viram que 29% da população teve um estresse pós-traumático, Olha que é só, que né? você deve saber bem mais sobre estresse Uhum, pós-traumático, que acontece depois que você tem um trauma, né? Você fica uhum, com medo. Então, quem uhum, tem, por exemplo, sofre um assalto, você fica a vida inteira achando que você vai ter o mesmo assalto, que vai acontecer novamente, que você está com medo, enfim. E uhum. 30% desenvolveram depressão. Então, o que que tem deixado a gente muito com medo, né? Assim, todos os terapeutas, psicólogos e coisas assim. Qual o impacto disso depois que a gente sair disso? E na época, nem fechou o mundo inteiro, né? Assim, não teve esse Não, é impacto louco que a gente está tendo mundial, né? Que aqui. a gente está vivendo é uma coisa mundial. Quando eu paro para falar assim, gente, você parou para pensar que não é o seu vizinho, não é o Brasil, é o mundo inteiro tá passando pela mesma situação. É algo que em algum tempo, se a gente estivesse conversando, era inimaginável, né? Ninguém ia falar assim, não, isso vai acontecer um dia, né? Isso não vai. É algo assim muito de uma expansão muito grande, né? Então realmente é preocupante, né? E todo esse momento ele bagunça as ideias das pessoas, as crenças das pessoas, né? Porque a gente sempre Uhum. tem uma sensação de segurança. A gente acha que tudo vai ser resolvido, que sempre vai ter uma mente brilhante que vai resolver tudo. E acaba que chega num momento igual esse que não tem nem para onde correr. E aí as pessoas ficam sem crenças, né? Tipo, o que acreditar? O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para melhorar? Enfim, vira uma É. bagunça na cabeça das pessoas, uma confusão, uma falta de esperança. Uhum. Antes disso, antes da gente falar sobre pandemia e coisa, naturalmente as pessoas que se gripam, que têm problemas respiratórios, e isso é uma área que eu trabalho muito, né? Que a homeopatia tem perfil do cliente homeopático é um perfil de uma pessoa que tem recorrência, né? De gripe, sinusites, problemas respiratórios. Então, isso é muito Uhum. comum no consultório do homeopata. E a pessoa que tem gripes recorrentes, que são sensíveis a gripes, tem pessoas que todos os anos passam o inverno inteiro tomando Gripados, né? medicamentos, gripados. São pessoas que não sabem lidar com mudanças. E isso me preocupa muito mais, porque a gente acaba que a gente está passando por uma mudança absurda, né? Uhum. Assim, olha, amanhã é aniversário do meu pai e eu não estarei lá. Então, assim, sei lá, quantas vezes na vida que eu não compareci ao aniversário do meu pai, né? Então, isso muda muitas relações. E a pessoa que tem gripe, ela já tem essa confusão. Ela já não sabe medir, ela não sabe, ela não entende, ela não consegue vivenciar as mudanças da vida. E ela vive essa confusão, e aí acaba que ela tem gripes de recorrência. Então, isso já me preocupa e o que eu quero dizer aqui para vocês, gente, tentem controlar isso da melhor maneira possível. Não deixe que a Uhum. energia. Eu disse numa outra live esses dias, tá tendo um negativismo, como que chama? Absurdo. Negativismo social contagiante.
né? Sim, sim, sim. As Negativo social pessoas contagiante. são contagiante, Ou seja, as pode pessoas falar, estão pode falar. transmitindo tanta negatividade uma para outra que todo mundo está sendo contaminado. Então, Uhum. evitem, corte esse tipo de relação. Até das posições que eu queria dizer para as pessoas é de realmente cortar isso, assim, de não deixar que isso cresça, não deixar que as pessoas compartilhem coisas assim. Se você receber alguma coisa no seu WhatsApp que seja alarmante, você nem tem noção se é verdade ou mentira, nem transmite. Eu estava assistindo agora o ministro da Saúde falando que tá cheio de gente epidemiologista por aí dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer Sim, sim, aquilo. sim. E é Né? engraçado. O que surge agora de gente falando, eu recebi um áudio agora, até um áudio engraçado, né? Falando assim, ah, não, gente, é o vídeo do biólogo que eu tenho que assistir, é o vídeo do É, epidemiologista, é o vídeo do infectologista, é o vídeo do ministro, é o vídeo de não sei quem, é o vídeo do. Aparece tanta gente que agora realmente assim, já não sei nem quem eu ouço, o que, que eu faço, então a gente entra até, a gente fica perdido, né? E o que você trouxe é fundamental. Melissa, já tinha um hábito antes de epidemia, de não ficar ouvindo áudios, né? Então, assim, eu não ouço áudio. Claro, se você aí, se me mandar um áudio, eu vou ouvir seu áudio, né, gente? Não é nesse nível. Mas se você me manda um áudio ali que eu vejo que é que está sendo repassado, né? E principalmente nesses momentos, assim, que são mais críticos, eu não ouço, simplesmente eu não ouço. Porque eu falo, gente, eu posso pegar o telefone, gravar um áudio e falar assim, olha, eu sou infectologista do é, Instituto tal, entendeu? A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. E talvez, assim, nem tem gente só com querendo fazer maldade. A gente tem que tirar um pouco desse olhar também. Falando, nossa, mas as pessoas são más, estão fazendo isso. Não, às vezes ela está com a intenção do bem, inclusive. Inclusive, ela está com a intenção de querer ajudar fazendo isso. Mas acaba que isso tem um efeito muito diferente do que é, né, proposto pela pessoa, imaginado pela pessoa. Então não ouçam, não ouçam. E se tem uma pessoa que é mais próxima da sua família ou uma amiga que tudo, né, é o fim do mundo, tudo vai se acabar, a gente precisa, é um momento talvez de você não tá tão próxima dessa amiga. Claro que você não vai abandonar, não é isso, tá, minha gente? Não é para abandonar nem para encerrar a amizade, né? Nada disso que eu tô propondo aqui para vocês, o que a Iese falou. Mas é um momento que talvez você tá vendo que você, sua energia, porque você tem que avaliar, caramba, se eu consigo ponderar as energias aqui, né? Eu posso estar mais próxima dessa pessoa, inclusive para puxá-la, né? Agora, se eu não consigo fazer isso, de repente é o momento de eu dar um tempo. Né? Não ouvir, falar uma coisa muito mais pontual, porque se você percebe que a sua energia, a sua carga, se você está ficando deprimida, para baixo, triste demais, se você está vendo que não está tendo esperança, se você está ficando amedrontada, se você está ficando com medo de tudo e está aí saindo, passando álcool em tudo na casa, é a hora de você parar, dar uma parada, um stop e pensar: opa, peraí, eu estou saindo do meu centro, eu estou saindo do meu eixo aqui, eu estou deixando essa negatividade me pegar. É a hora que você tem que, peraí, o que que eu vou fazer? Quais são as ações que eu vou tomar para retomar essa minha energia e não deixar cair? Porque o isolamento social por si só não é fácil, né? Porque nós somos seres relacionais, nós somos seres que estamos assim o tempo todo em contato com pessoas. Isso é uma relação humana, né? Ninguém foi feito para viver sozinho, isolado. Claro que tem algumas pessoas que gostam de ficar mais sozinha, mas ainda assim ela precisa estar dentro dessas relações humanas, né? A gente não vive só por si só. Mas aí é a hora que você tem que começar a avaliar também. Ou seja, eu já estou isolada, já é difícil, e eu ainda vou ficar me alimentando de informações, eu vou ficar tendo hábitos, né, por exemplo, de alimentação ruim, hábitos de me jogar lá no sofá e ficar lá na televisão o dia inteiro. Isso tudo vai contribuir para que você tenha uma queda da sua imunidade. Porque eu acredito muito, sabe, aí, eu acredito de fato que muito das nossas doenças, quiçá todas as doenças, elas são de fundo emocional. Elas são de fundo emocional, que o corpo simplesmente somatiza, né? A gente não dá conta ali de lidar com aquelas
questões emocionais, porque a gente tem uma tendência de ignorar, de falar, não, isso vai passar, isso é frescura, você não tem motivo para estar assim, né? Você olha a sua vida, tanta coisa boa que você está sendo até ingrato, ou seja, aí depois vem uma culpa de que, inclusive, poxa, eu estou sendo ingrato, realmente eu tenho tudo isso, não tem motivo para eu estar assim. Você entende? É uma briga interna muito grande, mas o corpo fala assim, ok, você não quer ouvir a emoção? Então eu vou dar um jeito aqui. E somatiza de alguma maneira, que é a hora que você fala, ah, eu tenho que procurar um médico, eu tenho que procurar alguma coisa. Entende? Nada mais é o corpo falando assim, eu vou falar de outro jeito, né? Mas pode falar É agora. exatamente isso. Melissa, quando eu comecei a estudar as causas dos problemas de saúde das pessoas, eu caí exatamente nisso que você está falando aí, que é as pessoas conseguirem desenvolver doença por causa do seu emocional. E isso, quando eu ouvi assim, as pessoas falando, 90% das doenças, 95% das suas doenças são causadas pelo seu emocional. Eu não acreditava, porque Eu, eu... aí essa eu também não É, acreditei. Falei, não, isso é um absurdo. Isso não é. tem nada. Como que é um absurdo isso? Só que quando eu comecei a estudar, eu caí exatamente nesse ponto que você vai dividir aí Não, agora. e quando eu comecei a estudar e comecei a usar em mim mesma. Quando a gente começa a ver assim, por que que eu tô com um problema, uma sinusite, por exemplo? Por que que eu tô com uma sinusite? Às vezes, por exemplo, o nariz, o joelho são lugares de ego da gente. Então, assim, quando a gente dói o joelho e tem uma sinusite, alguma coisa assim, nos mostra o tanto que nós estamos tentando impor alguma coisa aos outros. Ou a gente está tentando corrigir alguém e a gente não consegue, Uhum, a pessoa tem, uhum, ela é cabeça dura, sei lá. Ou a gente tá achando que a gente tá certo o tempo todo, a gente não escuta o outro. Às vezes ele tá certo e a gente tá uhum, errado. Então, uhum. toda vez que eu pego um paciente e falo, cara, você tá com essa dor no joelho, já pensou se você tá tentando impor alguma coisa ao outro e ele não tá conseguindo, não tá entendendo o que você tá querendo dizer e você não tá conseguindo impor a sua opção? E isso foi eu que passei por isso. Eu tinha muita rinite, sinusite quando eu comecei a tomar homeopatia, enfim, estudar tudo isso. Hoje em dia eu nem preciso mais tomar homeopatia para isso, tá? Aí eu não Já. vou puxar sardinha aí para psicologia, porque realmente quando você entende o porquê que você está doente daquela doença, você não precisa de mais nada, gente. Eu estou falando isso. Mas isso não é zoeira. Não é zoeira. Quando você entende que o seu problema é dentro de você e você entende qual é o problema e o que você precisa fazer, a doença some em 1 minuto. Ela não fica um dia dentro de você. Então, assim, eu É nunca mais verdade. precisei tomar nada para sinusite. Porque quando eu tenho uma sinusite, eu entendo que eu estou tentando impor alguma coisa, eu não estou entendendo o outro. Quando eu tô com uma dor no joelho, e eu tenho dor no joelho, quando eu tenho essa dor, eu paro. Falta de flexibilidade. Por que que eu não estou me ajoelhando? Por que que eu não estou me dobrando para aquilo? Então eu paro, ajoelho. Olha, eu vou te dizer, o meu remédio. Eu ajoelho na minha cama e falo, Aiessa, você precisa ser menos, impor menos o seu ego, tentar. Às vezes eu quero tanto ajudar as pessoas e elas não estão preparadas para ajudar, para ser ajudadas. Sim, Então aí sim. eu começo a sofrer por eu não conseguir ajudar, assim, impor o que eu acho que tá certo. E aí eu Sim. sofro bastante de dores no joelho. Então, hoje em dia, eu ajoelho lá na minha cama e peço perdão, sei lá. Penso, boto a minha mente pra pensar sobre isso. E hoje em dia eu melhoro, sem mais nada. Só que tem muita gente que não fica estudando isso, né? Se todo mundo aprendesse Sim, isso na sim. escola, do quanto que o Era, seu era outro, emocional é era importante. diferente. A nossa sociedade estava num outro patamar, né? Estava num outro nível. E é te dizer, isso aí é uma coisa de 2% da população que tem um nível de compreensão, sim. Esse exercício é fundamental, né? Quando a gente já está nesse nível de consciência, de aprofundamento de consciência, você dá esse passo. Peraí, porque isso a gente aprende muito na psicologia também, né? Que, peraí, eu só consigo ajudar aquele que quer ser ajudado. E por mais que doa, você vê uma pessoa próxima à sua, uma pessoa que você ama, uma pessoa querida, batendo cabeça, mas você não consegue fazer muita coisa. E aí a hora que você tem que aceitar que talvez não, né? Que esse é o processo que a pessoa também tem que passar de aprendendo, né? E que você tem que estar ali falando, ok, eu vou te acolher depois, eu
tô aqui do seu lado, eu vou te dar a mão e vamos juntas. Porque senão aí a gente é que adoece, porque a gente não consegue mostrar para a pessoa, É, né? E aí a gente começa a adoecer também. Então, assim, é tudo muito tênue, né? Que a gente tem que tomar cuidado aí com essa situação toda. Mas o que você falou também no início da questão da ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é que é pensar na frente demais, né? É imaginar diversas situações, é você ficar aí pensando, nossa, como é que vai ser, o que que vai ser, como é que vai ser daqui a um tempo. Ninguém tem essa resposta. Eu te aconselho a não ficar pensando, porque a gente não vai é. conseguir imaginar. E por mais que você Mas olha, imagine, o cenário não vai ser como você vai imaginar, né? É muito mais um exercício de estar presente no hoje, no agora, para poder falar assim, ok, hoje o meu dia, o que que eu vou fazer no meu dia? É estabelecer rotina, é você realmente não né, jejum de informação. Informação de WhatsApp é perigosíssima. Escolhe um site para você ir lá no site olhar, né? Peraí, eu vou ver, eu vou pesquisar essa fonte, não sai repassando qualquer coisa. E aí você, não adianta também agora, você fala assim, meu Deus, eu vou procurar agora uma homeopata, porque eu vou tomar as medicações, porque não é só isso, né? Não tem a homeopatia, e aí eu vou falando aqui, como se fosse, a gente estava falando na nutrição também, né? Que ela falou assim, agora eu vou tomar só o shot eu vou aumentar minha imunidade. A Nath tá até aqui com a gente, né? Se ela estiver aqui ainda, ela pode até falar. E aí eu não vou pegar. Não, se você não tiver um cuidado com a alimentação como um todo, só o shot não funciona. Não adianta você só ir lá e tomar as gotinhas da homeopatia se você não faz um trabalho por trás, né? Então a gente tem que começar a ter essa visão de um sistêmico. Ó, a Érica falou aqui, ó. é verdade. A Érica é uma colega nossa também, Ajudar o né? A próximo. Érica, ela é maravilhosa. A gente trabalhou na Q10, eu e a Érica formamos juntos, fizemos psicologia juntas. A IESA, a gente trabalhou lá na Q10, né? Então ela falou, o medo de entrar em contato com o próprio eu fica muito difícil construir autoconhecimento, com certeza. As pessoas vivem em cegueira intensa e mesmo assim querem seguir a vida, se atropelando e ainda tentando ajudar o próximo. Exatamente isso, né? A Mas, Nath Melissa, você mandou um estava coraçãozinho. falando. Você A estava Nath falando sobre. concordou. Eu não falei nada errado aqui, não, né, Nath? Por favor, me corrija aí se eu falei alguma coisa errada, tá? Corpo, Você mente e estava espírito, falou. falando. Você estava falando sobre viver o presente. E eu estava raciocinando esses dias pensando como é para o ansioso estar vivendo esse presente, né? Porque o próprio fato da gente estar vivendo uma epidemia não faz com que você viva o futuro, faz que você seja puxado para o presente. Então, assim, Uhum, agora eu preciso sobreviver agora, não é sobreviver no futuro. Futuro a gente nem sabe, né? uhum. Para quem é ansioso, então ele tá se jogando na janela. Mas, assim, a própria Excelente, epidemia excelente. te traz para o presente, te arranca do futuro e te joga agora. E o que que eu posso fazer neste momento para que eu não morra no futuro? Então, uma das coisas Exatamente. legais que eu acho de tudo isso que a gente está vivendo é fazer com que as pessoas vivam o presente. Que elas pensem mais sobre relacionamentos, sobre os seus relacionamentos, sobre sobre a sua vida, sobre o quanto que a vida é tão. Ela passa muito rápido. Então, tem Sim. gente que vivia tanto o futuro que não enxergava a mãe, que não enxergava o pai, que não enxergava as pessoas dentro de casa, não valorizava as pessoas que trabalham com você. Ui, peraí, que eu fui baixar o som aqui e fiz aí música, pronto. Os meninos estavam aqui tendo aula de programação. E aí tá, o celular, o computador estava pitando toda hora. Eu fui baixar, foi sair uma musicona. Pois é, Então, voltando, né? As pessoas não percebiam, né, as pessoas ao seu redor, pai, mãe, né? Exatamente, isso é excelente. E aí eu e outra coisa que falo, você falou, pode falar. outra coisa que você disse era sobre a sua energia dentro de casa pode melhorar outras pessoas. Eu falo isso sempre Ah, para meus é. pacientes. Então, tem pessoas por exemplo, melhoram e ela fala assim: nossa, mas meu marido agora ele tá mais. Eu melhorei, mas é porque meu marido agora ele tá mais simpático. Então, às vezes, não é o problema o seu marido, a sua Puxa, avó, né? a sua sogra, os seus filhos. Às vezes não é o problema tá no outro. Às vezes é você que é muito ansiosa, é você que é muito irritado, é você que tá muito
Muito, muito. Então, quando você equilibra, sua família se equilibra. Então, o que eu digo sempre, Excelente. se você precisa ser a fonte energética de positividade dentro da sua casa. Você precisa ser Excelente. a segurança das pessoas dentro da sua casa. Quanto mais você transparecer isso, mais as pessoas vão ficar bem ao seu lado, mais a sua família vai passar por esse processo de uma maneira É. muito mais tranquila. Exatamente. E aí a hora que você olha e pensa assim, que eu quero ser dentro né, que a família é um ser sistêmico. O que você está falando é justamente isso, né? A gente é um ser sistêmico. Quem eu vou ser dentro dessa? Qual vai ser o meu papel dentro dessa família? Vai ser um papel que vou abaixar a energia dessa família ou vai ser um papel que eu vou subir a energia dessa família? A gente tem essa capacidade total, né? Mas é a hora que a gente olha para a gente. É um olhar sempre para nós, né? Então, e aí você vai buscando alternativas aí, tem uma série de coisas que você pode fazendo, né? Nesse momento, por exemplo, que a gente está mais recluso, na questão de isolamento social, eu brinco, eu brinco não, que na verdade isso não é nem brincadeira, eu até me coloquei errado, mas eu tenho falado muito assim, para Deus, porque eu creio, eu tenho uma fé muito, né, então, em Deus, e essa parte da espiritualidade, a gente, mesmo, que fala assim, mas uma psicóloga falando, sim, se eu nego a espiritualidade do outro, não existe uma relação sincera dentro de um consultório. Isso é um fato, né? Então, assim, e se a única coisa que eu falo é assim, olha, Deus, que o Senhor tire as vendas dos meus olhos para que eu possa ver o que eu preciso ver. Ou seja, porque se eu fico só eu no meu mundo, com medo, isolada, presa, em pânico, eu não consigo enxergar aquilo que eu preciso enxergar. Talvez uma pessoa que eu tenho que estender a mão para ajudar nesse momento, os meus filhos, a energia que eu tenho que levar. Você entende? Assim, é uma série de até um aprendizado que eu preciso ter, seja ele estar no presente, deixar de ser ansiosa. Então, a gente tem um aprendizado e o aprendizado dessa situação ele é individual. Né, eu vou aprender alguma coisa, É, aí esse vai aprender outra, e a Érica vai aprender outra, vou até trazer a Érica aqui. Mas todos nós temos, mas a gente precisa, quando a gente tira o olhar do umbigo, porque você entende assim, não é com você. Ontem na roda materna, eu até deixei um recado para as mães lá, eu falei assim, mas todos os planos que eu tinha feito para o nascimento, para o meu filho, para a chegada dessa criança, não vai acontecer mais nada. E aí foi que eu falei para as mães nessa roda, eu falei assim, olha, uma coisa que eu gostaria que vocês parassem para pensar, e aí eu convido vocês que vão assistir essa live, que estão aqui com a gente nesse momento, é que assim, são os planos de todo mundo. Não é sobre você, é sobre o mundo, né? Então, assim, mas por que comigo? Logo agora comigo, logo agora que eu ia fazer aquela viagem dos meus sonhos, logo agora que eu ia ter meu primeiro filho, logo agora que eu estava começando um emprego novo, logo agora que. Você entende? Nossa, mas para mim as coisas, por que que comigo vai ter que ser assim? Porque comigo as coisas são. Não é. Tira, quando você começa a tirar esse olhar que não é para você, não é que o mundo tá assim. É você abrir, que eu falo, né? Você se instala nessa realidade que é de caos, mas você precisa trazer uma calma para esse caos e falar assim, ok, eu vou reconstruir os planos dentro dessa realidade, dentro dessas limitações que eu é isso tenho. aí. Melissa, uma das coisas mais importantes é as pessoas acharem um lado positivo para tudo isso. Tem gente que vai achar o lado positivo, sei lá, eu precisava ficar mais próximo dos meus filhos. Tem gente que vai achar um significado positivo, eu precisava valorizar mais os meus pais. Tem gente, eu acho que eu precisava, sei lá, ficar em casa. E eu, por exemplo, sei lá, talvez foi para eu entrar aqui na internet. Eu nunca fui de fazer lives, fazer vídeos, ficar escrevendo E demais, esse aqui é assim. Eu meu nunca fui mundo, né? muito. Esse aqui é meu mundo. Eu tenho um brincado que eu falo, gente, tá rolando isolamento social mesmo, porque tá tudo igual na minha vida, não rolou foi nada. Então, Eu eu tô não era trazendo as desse pessoas mundo. nesse mundo. Eu não era desse mundo. E aí agora eu estou entrando nesse mundo. Então, eu não tive escolha. Ninguém chegou e falou assim, você pode botar isso pro ano que vem. Não tem um ano que vem, é agora, nesse É minuto. agora. E eu, com certeza, não serei a mesma pessoa quando eu sair dessa quarentena. E outra dica Com que eu falo para certeza. você é: aproveite a quarentena para tirar um lado positivo disso e mudar como pessoa. Porque vai ter um monte Uhum. de gente que vai sair dessa quarentena muito melhor. Eu fico dizendo, talvez, para alguns profissionais:
Se você não evoluir com a quarentena, você vai ficar atrasado milênios. Porque as Uhum, pessoas realmente estão evoluindo. Você pode ver que tem restaurantes que nunca usaram a internet para vender nada. E eles estão vendendo. Que nunca entrou na internet, tem vovozinha que não sabia fazer não sabia fazer uma ligação de vídeo. Do que hoje em dia tem uhum. um vovô que nunca tenha feito uma ligação de vídeo para ninguém. Eu acho que 100% dos vovôs fizeram uma ligação de vídeo. Então isso vai trazer muito mais proximidade para as pessoas, a gente vai aprender muito com isso. Então procure você, o que você que está assistindo essa live tem de positivo para ganhar com tudo isso. Você não pode Exatamente. passar Sair um mês, daqui, 2 meses, três isso. meses sem nada. Não faça isso por Excelente. você. Não Boa, faça isso boa, por você. excelente. Vamos ler só um pouquinho dos comentários e a gente retoma aqui. Sim. A Nath falou, ferramentas múltiplas que tornam o sistema imunológico eficiente, ou seja, ferramentas múltiplas, não é só o shot. O shot é uma das, né? Mas não quer dizer que, então nem vou tomar mais o shot. Não, toma o shot, começa a observar. Talvez esse seja o momento de você. Eu não tenho tempo de ter uma alimentação saudável, então talvez esse seja o tempo, né? Não há nada que possa erguer o corpo isoladamente. Somos seres complexos e isso é lindo, pois nos dá a capacidade de enxergar a nossa fragilidade de maneira amorosa. É muito bom. Nath continua falando, né? Solicitando ajuda quando necessário. A Érica colocou, é preciso conhecer e simplesmente fazer as escolhas. No meu trabalho com a barra de Axis, que a Érica faz um trabalho muito legal com barra de Axis, foco... Érica, vamos fazer uma live sobre barra de Axis, pronto. Foco Coloca muito ela numa live. né? Érica, tá convidada. Fica aqui, ó, ao vivo, meu convite para você. Meu trabalho com barra de Axis foco muito nas escolhas, e assim as pessoas conseguem resgatar a autoconfiança. É isso, né? Quando eu consigo escolher, quando eu sou protagonista das minhas decisões, a minha autoconfiança vai lá pro alto. Ela falou alguma coisa em algum momento, exata, aí. Se eu escolho ser feliz, ser leve, eu escolho assim, consigo propagar essa sua energia. Olha aí, exatamente, Érica, de novo. É como se fosse uma mania de perseguição, né? A pessoa fala, não, é sempre comigo. Sim, é mania de perseguição, gente. Isso é total mania de perseguição. Ninguém é tão poderoso assim, não mesmo. As coisas acontecem, tudo tem uma razão de ser. E esse clique que precisamos ter e compreender o que está tudo bem. Muito bom, Érica, seus complementos estão aqui excelentes, ó. Érica, vem para uma live. Mas o que você falou, voltando aqui, né? A gente continuar nosso bate-papo, que a gente ainda tem aqui um tempinho. Já tem 40 minutos de live, mas ainda tem mais um tempo. Se você não tiver, tá com tempo livre aí? Tá com tempo livre? A gente tem mais 20 Eu minutinhos. Tá com tempo livre, né? Né? Ou seja, né? Não tem, né? Você tem compromisso aí, algum não compromisso? Não tem barzinho, não tem restaurante, não tem nada, nada. Tem eu e você agora. E é engraçado, olha só, como você falou da questão dos, né? Hoje eu imagino que os avós estão, né? É uma forma de se conectar com os netos, é fazer, né? Não só com os netos, com o filho, enfim, fazer essas videochamadas, esses ao vivo. E eu falei, meus filhos estão ali, e para você ver como é que é a realidade de cada um, né? É diferente. Eu já tenho esse costume de fazer, porque eu tenho um irmão que mora fora. Ele estava até acompanhando aqui a live no início, não sei se ele ainda continua aqui. Mas ou seja, então a gente sempre fez vídeo chamada para estarmos a família inteira com ele, né? Então, assim, e a gente tem eu tenho um compromisso 19 horas, que é entrar em videochamada com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, Eu que estão também. sozinhos, né? Eles estão lá sozinhos. Aí tem minha irmã, tem meu irmão, que está nos Estados Unidos, e lá tá lockdown, ou seja, você não pode sair mesmo, e lá se sair vai preso, né? Então a gente quer saber como é que tá tudo isso. Mas é todo mundo se apoiando, é todo mundo olhando o que precisa ser olhado nesse momento, né? Então, o que você está deixando de fazer? Poxa, será que é uma ligação que você tem que fazer para alguém, para uma tia, né? Uma tia mais velhinha que talvez está lá mais sozinha, seus pais, né? Trazer. Eu falo muito dessa questão assim de trazer uma atenção. Caramba, a morte, né? Ela é inerente a todos nós, isso é um fato. Né, nós vamos morrer. Mas aí, quando essa morte começa a bater mais perto, assim, elas começam a aproximar mais, as pessoas começam a entrar em pânico, né? E aí acaba gerando esse medo generalizado, aí, enfim. E
E é a hora que você tem que parar e perceber, poxa, o que que eu estou fazendo aqui, né? Por que que eu estou com medo dessa morte? O que está me fazendo ter esse medo? Se for o medo da morte mesmo, ou se for o medo de perder alguém tão querido, né? Um pai, uma mãe. É claro que eu tenho medo, né? Não gostaria, a gente não quero ver meu pai e minha mãe morrendo. Mas isso vai acontecer e eu preciso me preparar para isso, sabe? Então, assim, por que que isso está me causando tanto pânico? Fica um exercício aqui também para pensar, né? Por que que eu estou com tanto medo? É um medo da morte? É, e uma outra coisa que eu ouvi falar, que eu fiquei um pouco assustada com essa fala, assim, assustada no entre aspas, né? Quando a gente falou, eu vi pessoa falando assim, eu vou ter que escolher entre o meu emprego, essa briga de humanitária com Hum, economia aí, né, que a gente está agora. É como se eu tivesse que escolher entre a vida da minha mãe e o meu e a emprego. Eu falei, morte. É, gente, gente, mas você entende assim? Isso não é uma escolha nossa. A gente não tem esse poder de escolher que a minha mãe vai viver. Eu não tenho. Esse poder não é nosso, esse poder é de Deus, gente. Esse poder é unicamente de Deus. A gente tem que desprender disso. Você entende? Isso traz até um peso, porque quando você olha para, ok, eu tenho olhado para outras coisas, mas eu não posso nem olhar de continuar o meu trabalho, porque eu estou deixando de olhar para o meu pai e para minha mãe. Não é isso. Não é isso. Não vão nesse caminho, que isso aí vai te trazer um sofrimento interno absurdo. Absurdo, porque a decisão de vida e de morte não é nossa. E principalmente a de é, morte, né? Melissa, a gente tem que ter muito. Esse momento é um momento de controle. De não se colocar como vítima, né? De não colocar, ai meu Deus, ai, mas estão me botando para fazer isso, eu não queria, enfim. Eu acho que esse momento é um momento mais do que em todos os momentos, que, na verdade, todas as pessoas precisam estar controle da própria vida, mas esse momento é um momento de controle da própria vida. Então, assim, você precisa estar seguro do que você está fazendo, né? Assim, se você Uhum, acha que realmente é, sim, você precisa trabalhar e precisa. Você vai ter que dar um jeito, sei lá, vai morar na casa de outra pessoa, enfim. Não sei como você vai encontrar essa saúde, essa saída, mas você precisa ter controle da situação e não se colocar somente como vítima, como pessoa uhum, que está sendo acabada pelo governo ou pelo uhum, chefia ou ai gente, estão querendo me matar. Não é isso. Você não precisa, você não pode estar nesse lugar. Você precisa estar num lugar de controle uhum. das E é coisas. engraçado. Ó, o Rafael até falou que tá aqui, meu irmão falou, tô aqui. A Nath falou, não pode ser um tabu, exato. Então é isso, né? Acho que a grande mensagem tanto eu quero deixar quanto a Iessa, né? Eu já imaginava, né? Como a gente já conversou um pouco, a sua linha de raciocínio foi muito bom estar com você aqui para trazer o seu ponto de vista também, não ficar só eu como uma psicóloga que fala, ah, mas é psicólogo. Não, gente, é uma homopata, farmacêutica, né? Então, assim, tem um conhecimento ali também muito profundo das situações, das questões humanas. Ó, meu pai entrou, boa noite, daqui a pouco eu estou aí com você, né, Santi Lois, fazendo uma videochamada aí também. Mas é que você traga essa energia para cima, você fique bem. E o que você falou é legal. Caramba, eu estou no controle das minhas emoções, porque eu estou no controle, mas numa situação. Olha o paradoxo, mas numa situação que eu não tenho controle. Controle. Mas olha, o que, que te traz É muito. controle? Às vezes, por exemplo, você ir para um mercado, voltar. Você tem que ir para o mercado. Você não vai morrer de fome. Então você precisa ir ao mercado. Chegar em casa, o que, que eu preciso fazer para estar no controle? Ah, eu vou limpar todas as frutas, eu vou trocar de roupa imediatamente, eu vou passar álcool, enfim. Isso é estar em controle, no controle da própria vida. Exato, Então, é exato. coisas mínimas, gente, é coisas mínimas. Por exemplo, eu estou morrendo de ansiedade. O que que eu posso fazer para me controlar? Sei lá, vou assistir uma coisa legal, vou ler um livro, vou, sei lá, desfocar. Isso está no controle. E não deixar, ai meu Exato. Deus, mas está acontecendo tudo isso, então eu tenho que morrer de ansiedade. Não, você não Não. vai morrer de ansiedade, você tem que ter controle E da sua é, e- ansiedade. é. Foi o que a Erika falou, né? Que também são as escolhas. Como é que eu escolho passar por essa situação? É uma escolha sua, né? Então, como é que eu escolho passar? Eu escolho passar jogada no sofá, me entupindo de informação, morrendo de medo, com um pote de sorvete, ou não? Eu continuo ali erguendo, trazendo energia. Como é que eu escolho passar? Né? Então, assim.
E aí eu vou deixar aqui algumas dicas, aí essas também, se você quiser no final complementar, né, com algumas dicas de como eu posso passar por esse período sem deixar essa ansiedade tomar conta de mim. Gente, zerar a ansiedade é humanamente possível. A ansiedade faz parte do ser humano, né? Ela é inerente ao ser humano, mas ela não pode sair do controle, ela não pode estar numa intensidade muito alta nem prolongada, entende a diferença? Agora, eu tenho picos de ansiedade, eu tenho momentos que eu tenho uma ansiedade, eu tenho o normal, natural do ser humano, tá? Agora, ela tá uma extensão muito longa e muito elevada, aí não, é a hora que perdeu ali da naturalidade da ansiedade, né? Mas o importante é que você estabeleça uma rotina, mesmo estando em casa, mesmo estando em home office, mesmo se, talvez você esteja trabalhando de home office, ou talvez não, mas mesmo se não, estabeleça uma rotina, né? Coloque um horário para você levantar, coloque o celular para despertar, tente fazer mais ou menos o que você fazia. Ah, para sair para trabalhar, eu levantava, tomava um banho, me arrumava e saía. Então, levanta tomando um banho. Não vai se arrumar exatamente como você saía para ir trabalhar, mas se arruma, não vai ficar de pijama, com aquela roupa mais velha, que a gente tem umas roupas bem velhas para ficar em casa. Se livra, inclusive, delas, né? Vamos ficar em casa bem. E aí você vem com uma rotina, né? E aí você pode logo pela manhã, eu aconselho você fazer logo uma oração primeira hora ali, realmente para você se acalmar seu coração. Eu falo muito de você colocar uma intenção para o seu dia, né? Então, se você está com muito medo, ou está com muita preguiça, né? Ou tá com, não sei exatamente o que você está sentindo, mas você falar, poxa, se você está com muito medo, então você pede, pô, eu gostaria de ter coragem, eu quero que nesse dia eu tenha coragem, né? Se é ansiedade, eu gostaria de ter serenidade. Se é preguiça, eu gostaria de ter energia, força para fazer, né? Determinação para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, você coloca ali uma intenção para o seu dia. E aí eu vou te falar, não subestime essas pequenas ações, porque isso faz total Toda a diferença. Você fala assim, ah, diferença. eu vou fazer isso não. Nossa, só... pois é, você está deixando de fazer algo que já vai fazer uma grande virada na sua vida, né? E aí você pode, de repente, eu não sei se... Aí pode tomar o seu shot, prepara o shot ou um suco verde. Eu falo muito do suchá também, que é um suco de maracujá com camomila. Se você está muito nervosa, muito, né, com uma ansiedade muito alta, é uma delícia fazer esse suchá. Prepara, né? Vai ali, tira um tempo para você, vai ler um livro, né? Talvez você não está tendo tempo de ler um livro. Eu não tô, gente, o que eu tô falando, minha vida continua assim, né? E aí, mas eu já tinha um tempinho de ler o meu livro. Começa a ler um livro. Começa a colocar ali as intenções para o seu dia. Ah, o que eu ia falar? Assiste um filme de comédia, né? Porque você vai sorrir, a sua serotonina vai elevar, ou seja, a sua energia vai mudar, o seu estado emocional vai mudar para você ficar dentro de casa. Não deixa de tá sorrindo. Tem uns vídeos no WhatsApp que são engraçados. Então se for para usar o WhatsApp, que usa Assistir. para isso, para dar risada, para que você traga essa alegria para dentro de você, para sua casa, para esse ânimo, sabe? Vai realmente sorrir faz a diferença, né? Você, isso, toma um sol. Eu sei que aqui em Brasília está um pouquinho chuvoso, eu não sei, talvez você mora em apartamento, mas você sabe a hora que um raiozinho entra lá na sua janela do seu quarto. Então, se é 10 horas da manhã, você coloca o celular para despertar, e 10 horas da manhã você vai lá pegar aquele raio de sol também. Ou seja, dentro da sua realidade, você vai construindo esses momentos ali e vindo com ações para que você mude ali, para que você altere mesmo ali todo esse sentimento que está te deixando com a energia baixa, né? Então estava se acabando na comida, é hora de estava reclamando que não tinha tempo para fazer uma alimentação saudável, esse é o É. tempo, né? De você começar a se organizar, se preparar para isso. E então, aqui ficam algumas dicas para que vocês possam passar por esse período de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Trazendo uma calma para dentro do caos. Não deixa de pedir ajuda, se você está vendo que mesmo assim você não está conseguindo fazer uma autorregulação, não deixe de buscar ajuda, né? Não, eu trabalho online há um bom tempo, mas o conselho liberou os psicólogos que não trabalhavam online a trabalhar online, inclusive, porque a gente precisa ter um cadastro. Nesse momento, então busque, se você já fazia terapia, converse com o seu psicólogo para manter as terapias mesmo online. Aí essa também está com um atendimento online, não tá? Então, se Online. de É repente, isso que eu queria caramba, eu falar. quero ter uma eu acho que a homeopatia vai me ajudar nesse momento, né, também. Então, ela, vocês
procurem, ela vai fazer uma consulta online, ou seja, teve que se ajustar nessa Teve. realidade aí, né? É isso. Então, se você perceber que também não está conseguindo só, não ignore, fala assim, ah, isso vai passar, é só comigo. Não, não deixa de buscar ajuda, né? Peraí, deixa eu ver, deixa eu buscar uma homeopatia, deixa eu buscar fazer uma terapia nesse momento, né? É realmente para poder conseguir passar, porque não é simples o processo, de fato, Não, não é. Mas é uma escolha sua de como que você vai encarar tudo. é Aí, se isso você quer aí. complementar com alguma coisa? Não, era só falar isso mesmo. Quem precisar de ajuda, além de tudo isso que você já falou, e quem não conseguir mesmo assim controlar e precisar ser a fonte de energia da sua casa e precisar de ajuda da homeopatia, é excelente. Então eu trabalho com florais também, que também são ótimos para equilibrar energias. A homeopatia também é muito boa. É aquela energia que, independente de tudo, ela já traz para você uma coisa boa. Então, eu estou fazendo atendimentos online. Quem quiser entrar em contato comigo, entra aí no meu Instagram ou no Instagram da Q10 também. É um consultório aqui na Asa Norte. Eu estou fazendo consultas online também. Também estou acompanhando todos os pacientes por lá, porque também a gente é profissional de saúde, a gente não pode deixar as pessoas na mão uma hora dessa, né? Então, estou à disposição. Agradeço muito, Melissa, pelo canal aqui de comunicação. Foi ótima a nossa conversa. Muito sucesso para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Foi um prazer. Ok. Obrigada, então, pela sua participação mais uma vez, né? E te agradeço por estar aqui dividindo o seu tempo. E, pessoal, tem aí esse, se tiverem alguma dúvida, entre em contato com ela, tá bom? Beijo, boa noite. Amanhã tem Tchau. live 10 horas da manhã com a Jaqueline Arantes, com aquela, sabe aquele e-book bem famoso, Férias em Casa? Então ela vai vir falar com a gente amanhã, tá bom? Beijo. Um beijo. Tchau.